Vamos lá, a conversa agora aqui é sobre DeFi, Decentralized Finance. Até dá um sorriso aqui a hora que falo disso, porque eu acho essa iniciativa, esse grupo de iniciativas dentro de blockchain espetacular. Para quem conhece o mercado financeiro aí, global e brasileiro também como eu, para que você vê algumas iniciativas aqui que estão acontecendo, você olha e fala, nossa, isso aqui é uma coisa bastante diferente e bastante disruptiva. Pode mudar muito a forma como o mercado financeiro está hoje. Mas o que é DeFi? O nome vem de Decentralized Finance. E como é que a gente define DeFi? Acho que tem várias definições, aí não tem uma muito exata, mas eu gosto principalmente dessas duas. Tá? A primeira é uma forma descentralizada, aberta e acessível a todos de oferta de produtos financeiros sem a necessidade de intermediários, utilizando a tecnologia da blockchain. Tá? Então, essa é um dos conceitos. Então, colocar produtos aí para você no mercado financeiro, você sendo qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, de uma forma aberta dentro do mercado financeiro, utilizando a tecnologia do blockchain. Tá? Eu tenho essa outra visão aqui, essa outra forma de definir DeFi, que ela também tem a ver com a primeira, mas acho que ela é talvez um pouco mais ampla. DeFi é uma nova arquitetura de sistema financeiro nacional que utiliza a rede de blockchain pública para dar acesso irrestrito, anônimo, global e desintermediado a soluções financeiras. Tá? Ela é bem mais ampla do que a primeira e ela é bem mais potente a hora que você lê. Então, assim, a nova arquitetura de mercado financeiro mundial, que utiliza blockchains públicas, a rede da Ethereum é a principal a ser utilizada, e dá acesso a todo mundo, de forma irrestrita, anônima, global e desintermediada a essa solução financeira. Tá? É um ecossistema dentro do grupo de blockchain. Tá? A maioria das operações aqui, a maioria das plataformas utilizam a Ethereum, como sendo a blockchain pública para os seus tokens, para suas iniciativas. A gente já tem um crescimento muito grande aí desde principalmente meados de 2020. Tá? Hoje a gente tem aí nessas iniciativas aproximadamente 60 bilhões de dólares já investidos via esse segmento, via DeFi. O Maker é o principal, aí tem 16%. E quando a gente olha aqui as alternativas, você tem várias. Então você tem lá esse site defipools.com, é muito interessante para quem quiser ver e acompanhar o movimento, porque ele é atualizado lá o tempo inteiro. Tá? E ele coloca aí vários segmentos, os segmentos de lending, de empréstimos, os segmentos das DEXs, que são as Decentralized Exchanges, as exchanges cripto descentralizadas, derivativos, pagamentos e ativos. Então você tem todos esses segmentos do mercado financeiro são representados no mundo de DeFi. Tá? No caso de lending, as três principais, as maiores, são as de lending. A Maker é a principal, mas depois você tem a Compound e a Aave aí também bem próxima. O Uniswap é um caso impressionante em termos de exchange. Eles arrumaram uma forma de você trocar ativos entre pessoas sem ter um intermediário no meio, sem as pessoas se conhecerem. Então, assim, é uma proposta bem interessante, onde você, via o AMM, que eles chamam, Automated Market Maker, eles têm uma forma de acertar o preço para que o preço fique de acordo com o mercado, e que você não tem que ter um intermediário aí para ficar liquidando essas duas operações. Tá? É um sucesso enorme, já tem vários dias que o movimento da Uniswap é maior do que as corretoras centralizadas, que a gente chama de SEX, Centralized Exchanges, onde você tem aí Binance, Kraken, Coinbase e todas essas do mundo, além das brasileiras, Mercado Bitcoin, Foxbit e várias outras do Brasil também. Então, assim, ela tem um sucesso gigante por ter feito uma forma de você fazer isso aí, você trocar ativos sem um intermediário, de forma descentralizada. Tá? Então, essas são, assim, as principais, mas elas têm todas as categorias. Acho que vale a pena para a gente olhar um pouco esse ecossistema, olhar de uma forma mais ampla. Então, esse quadrinho aqui mostra aí
todas as iniciativas de DeFi dentro da Ethereum. Só a grande maioria está dentro da rede da Ethereum. Esse gráfico aí é de final de 2020, né? Se você pegar agora, já deve ter muito mais gente aí, tá? Mas aí tem toda a parte de pagamentos, infraestrutura, ele é um pouco mais aberto do que o DeFi Pulse traz, tá? A parte de seguros, a própria parte de stablecoins, né? As stablecoins é uma parte que ajudou muito aqui, né? Porque assim, você traz a estabilidade do dólar, do euro e do real, por exemplo, para o mundo cripto. E aí você não precisa ficar fazendo as operações em ativos que são muito voláteis, como o próprio Ether, ou o próprio Bitcoin ou outros ativos. Então você está ali trocando dólar por dólar, né? Você está investindo em dólar em blockchain, você está investindo em euros em blockchain. Vamos pegar dólar, que é o principal. Então assim, você tem aqui formas de investir dólar que te paga muito mais do que o mercado financeiro tradicional e com risco diferente, né? Talvez com risco de crédito não melhor, mas com risco de protocolo, risco de tecnologia maior do que você teria no mercado financeiro tradicional, né? Então, quando você olha, por exemplo, o Compound, né, que é um desses protocolos, você pode entrar lá e aplicar uma stablecoin, que é o USDC, a 8%, por exemplo, ao ano, né? Então, e já tem lá alguns bilhões aplicados em relação a isso, tá? Então, isso acaba gerando aí muita coisa interessante para a gente fazer do ponto de vista de investir dinheiro, não aquele dinheiro que você quer investir na startup, que você quer investir na tecnologia, que você quer multiplicar por 5, 10, 15, 20, 30 vezes rápido, mas aquele dinheiro que você tem em dólar, que fala, ok, eu tenho aqui, vou dar um exemplo, tenho aqui $100 mil, né? Se eu aplicar num título do governo americano, eu vou ganhar 1% ao ano, né? Então assim, você vai pegar $100 mil e vai ganhar $1.000 aí no final do ano. Por que eu não pego um pedaço disso daqui e invisto aqui nessa tecnologia para ganhar 8, 10? Né? Então assim, se você pegar em vez de 100, pegar $10 mil e aplicar aqui nessas plataformas com 10% de rentabilidade, você vai ter os mesmos $1.000. E os outros 90, você pode deixar lá, né, para ganhar $900, né? E se der errado, você vai ter os mesmos 90 garantidos, tranquilo, e vai perder esses 10% aqui. Então assim, é um pouco da administração de risco e como você faz essa administração de risco, e DeFi ajuda muito. É um mercado emergente, é um mercado que está começando, tem muito risco e por isso que você tem essa rentabilidade também. Então assim, cabe você entender esse risco, ver o protocolo, entender o protocolo, e aqui você tem como esse mercado de blockchain, um mercado de open source, está tudo aberto, os códigos. Então assim, aqui é muito fácil você pegar um código que nem o do Compound, que já está lá testado, e você copia todo ele, muda alguma coisa e cria um Gustavo DeFi, por exemplo. Então isso não é uma coisa tão difícil, é muito comum acontecer isso, e aí talvez esteja o grande risco, porque essas daqui estão começando mesmo. Então assim, esse código dessas grandes já está testado, já tem bilhões colocados lá, já tem alguns anos de teste. Essa que está começando, não. E essa que está começando pode ser atrativa do ponto de vista de, em vez de pagar 8, 10, está te pagando 40% ao ano. Então, é bem melhor, mas tem mais risco. Então, assim, você tem que associar e dar uma olhada se esse risco compensa ou não esse diferencial ou esse investimento, tá? Eu vou passar agora um vídeo para você que explica um pouco isso. Eu não vou passar o vídeo inteiro, porque ele é bastante longo, né? Depois vai estar o vídeo aí para você dar uma olhada, mas eu vou pegar exatamente a parte que ele explica desses investimentos, a parte que ele explica do MakerDAO, tá? Que é um dos principais aí, e que ele associa um empréstimo com uma stablecoin que é o DAI. Acho que é um modelo bem interessante da gente olhar, né? Vamos lá ver. Now, let's see how it all started. One of the first projects that started the decentralized finance movement was MakerDAO. MakerDAO, founded in 2015, allows users to lock in collateral such ETH and generate DAI, a stablecoin that by using certain incentives follows the price of US dollar. DAI can be also used for saving on Maker's Oasis platform. This recreates one of the pillars of the financial system, lending and borrowing. In fact, DeFi
is trying to create the whole new financial ecosystem in a permissionless and open way. Interessante, né? Esse é um dos projetos aí mais inovadores e bem legais, porque ele une duas coisas. Ele une a parte de criação de uma stablecoin colateralizada, né? Que você tem um colateral que você coloca lá para emitir o DAI para ele ser 1 para 1, e um mecanismo descentralizado, que você não precisa de uma autoridade aí definindo como ajusta esse colateral, né? É um projeto assim espetacular, eu acho que tem um potencial gigante, né? Quando a gente olha o Maker para frente, pensa assim, o que ele faz hoje, de um modo geral? Ele recebe colaterais, com base naquele colateral, ele te dá um ativo que é dólar. Então você deposita lá $150 e pega 100 DAIs. E o DAI é 1 para 1 com dólar, você pode vender e fazer dólares se você quiser. Você pode ficar simplesmente com DAI porque ele está lá colado no dólar, né? O ponto é que a hora que você olha isso daqui agora, fala, pô, interessante, ele pega um Ether, né? Pega um Bitcoin, pega outros ativos, pô, bem legal. Mas quando a gente olha assim, a perspectiva do mundo, né? Como eu estou vendo o mundo, você vê que está havendo uma tokenização muito rápida de tudo, né? Então vamos pegar um segmento, vamos tokenizar apartamento. Então assim, aquele apartamento, aquela matrícula do apartamento, e vira um token, né? Agora você imagina esse token ser aceito como colateral no Maker, e você deposita esse token que vale $100 mil, por exemplo, que o apartamento vale, $1 milhão, o valor que seja, e para cada $150 equivalente que você deposita do seu apartamento, ele te dá $100. O que virou isso? Isso virou um banco, virou um financiamento imobiliário, né? Mundial, global, sem regulador, totalmente centralizado, né? Olha o potencial que isso tem, né? Então assim, é gigante o potencial, e acho que por isso que eu gosto tanto de DeFi, que você olha e fala, nossa, agora vem a segunda página, quando você vira, ixi, mas como é que o regulador vai fazer isso? Você vai poder colocar o teu apartamento numa plataforma dessa, se o apartamento está no Brasil, se ele está nos Estados Unidos, se ele está na Europa, e pegar, e aí? E como é que você vai pagar tributo? Como é que você vai pagar? Não sei, né? E aí é onde eu falo que advogado vai ter trabalho aí por muito tempo, né? Porque o advogado é que vai ter que fazer esse meio aí, tentar ajustar essa transição aí desse mundo global, né? Sem fronteiras geográficas, né? Que o blockchain e DeFi traz, com as regulamentações que são baseadas em áreas geográficas, em países, etc. Então, assim, não sei, é uma grande discussão, acho que a gente vai ter muita discussão disso daí, mas hoje isso já dá para fazer, né? Assim, é só questão de como é que isso vai se desenvolvendo, acho que tem um período de maturação, tá? Então, assim, o Maker é um aí que tem um potencial disruptivo gigante, né? Então, assim, ele pode efetivamente ser o mercado de empréstimos de tudo no mundo em algum momento para frente, né? Quanto vale isso? Qual o potencial que é isso? Além disso, o Maker tem a parte do que a gente chama de DAO, que ela é uma Decentralized Organization, ele não tem dono, né? Ele é um grupo, né? Uma fundação que faz a gestão da plataforma. Ele tem um token chamado MKR, esse token MKR também quem compra tem direito a voto, tem direito a propor mudanças, né? É uma coisa totalmente descentralizada, né? Aquela ideia de que se você utiliza a plataforma, se você está utilizando a plataforma, você vai ganhar mais MKR, e aí você vai ter um poder maior na plataforma. Então, assim, é um negócio bem disruptivo, bem interessante, bem inteligente, e acho que tem um potencial grande, tá? Então, acho que essa aqui é um pouco da ideia que eu quero passar para vocês de DeFi. É um negócio que está começando, tem vários riscos, mas com um potencial gigante, né? Então, é uma coisa para a gente ficar de olho aí e começar a fazer alguns testes, né? Vai lá, compra uma stablecoin, né? Coloca lá para tirar um DAI se você quiser, ou não. Aplica na Compound, aplica na Aave. Falar nisso, tem um vídeo que eu vou colocar aqui também para vocês assistirem, que é um vídeo que eu fiz durante 2020 aí com o Robson, que é um programador do Brasil muito bom, falando sobre Compound e Aave, como é que funciona, quais as diferenças, etc. Que acho que é bem interessante também para você se aprofundar um pouco mais aí nesse assunto. E eu acho que é isso, né? Espero ter colocado aquela sementinha em relação a DeFi aí e passado toda essa minha empolgação para a gente continuar indo, aprendendo e testando.
Acho que é um ponto aí bastante interessante para a gente olhar em termos de investimento.